Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo do momento que você esteja, né, assistindo esse vídeo. Eu sou Erison Silva, né, e este é o nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil, tá? Estamos hoje aqui com o Radson, a Daniela, a Amanda, o Ronald, o Bruno, Lucas, o Guilherme estava aqui, né? E acabou de voltar, né? Para todo mundo reunido para dar continuidade à leitura coletiva, ao debate e reflexão da segunda sessão da Metafísica dos Costumes do Immanuel Kant, né? Da fundamentação aqui, que é um texto, né? Embora a gente pode dizer não é um texto mais longo que a gente já leu na filosofia, né? Mas é um texto denso, é um texto complicado conceitualmente, porque é, pressupõe que você já tenha um certo domínio sobre, né, os esquemas conceituais do Kant, mas é algo que a gente, com o passar do tempo, vai adquirindo, vai se habituando, né, porque uma vez que você domina, sabe o que é um juízo sintético a priori, sabe como Kant acaba pensando a metafísica, né, que está baseada em noções de universalidade e necessidade, né, ele vai trazer isso também para a filosofia moral dele, para a ética. E aí, quando se fala em imperativo categórico, quando se fala em deveres, né, a gente está falando, quando se fala em máxima, né, a gente está falando já do esquema conceitual do Kant, tá? E, querendo ou não, ele faz uma revolução dentro da filosofia para a época dele, né, que questiona os fundamentos da filosofia antiga, moral antiga, a exemplo do Aristóteles, né, como também questiona os utilitaristas que são contemporâneos ali do Kant, o Jeremy Bentham, né, o próprio David Hume, que vai também chegar com né, uma certa questão da utilidade, né? Então, ele vai atacar essas posições e vai ter a sua própria posição, que é a posição de uma ética baseada no dever, né? E aqui a gente está na segunda sessão, que trata exatamente dessa questão, né, dos deveres perfeitos e imperfeitos. Né? Vão ter deveres que vão ser para comigo mesmo, para com a minha pessoa, e vão ter deveres que vai ser para com os outros. Então, Kant é esse cara que está ali, né, pensando uma ética, né, pensando como o fenômeno da moralidade deveria ser, certo? E, a partir disso, ele faz, obviamente, uma reflexão de como deve ser para nós mesmos e como deve ser para os outros, né? Sempre tem que pensar que, para o Kant, se você existisse sozinho numa ilha deserta, né? Tá lá, sozinho na ilha deserta, você ainda teria a responsabilidade moral consigo mesmo. Você ainda seria um sujeito, certo? Que seria capaz de agir moralmente. Porque a moralidade para o Kant, ela se dá de forma que ela é independente do sujeito racional. E se existe ao menos um sujeito racional, esse sujeito tem a possibilidade, ou melhor, a condição de possibilidade de agir, né, moralmente, uma vez que ele utilize a razão para pensar, para refletir sobre o que é correto fazer do ponto de vista, né, moral. Então, tudo isso para o Kant é uma derivação no nosso exercício, né, da racionalidade. Ok, gente? E o que a gente vê aqui, o que a gente viu, né, no último encontro, é que o Kant ele vai falar aqui de alguns deveres. A gente está no segundo, que é a questão de a gente tomar dinheiro emprestado, sabendo que a gente não tem condições de pagar esse dinheiro. Eu falei até que isso daqui vai estruturar um dilema, que é o dilema de Kohlberg, né? Que é a questão de Kohlberg, né? Tem a esposa do Link lá, e ele já tentou de todas as formas, né, pegar empréstimos, é, pedir para baixar o preço do remédio, tentar parcelar, todas as formas possíveis se esgotaram ali, né, para ele adquirir esse remédio. E aí ele tem o dilema de roubar, né, o remédio ou deixar a esposa morrer.
né? E ele já não tem mais promessa, já não tem mais nada. Então, isso aqui vai inspirar esse dilema. Porque é a mesma coisa. Eu estou pegando dinheiro emprestado, mas fazendo uma falsa promessa, né? É o mesmo caminho do dilema do Colbert. Ok, gente? Alguém gostaria de falar alguma coisa, colocar alguma questão antes da gente começar a leitura? De boa, vamos lá, então. Vê, a hora que começa aqui na nossa, né, no nosso segundo dever aqui, que o Kant está colocando, né? Um outro se vê forçado pela necessidade a tomar dinheiro emprestado. Ele bem sabe que não poderá pagar, mas vê também que nada lhe será emprestado se não prometer firmemente pagá-lo num, num tempo determinado. Ele gostaria de fazer tal promessa, mas ainda tem bastante consciência para se perguntar: não será ilícito e contrário ao dever livrar-se dessa maneira de um apuro? Supondo, no entanto, que ele assim decidisse, a máxima da sua ação teria o seguinte teor: se eu creio que estou num apuro financeiro, tomarei dinheiro emprestado e prometerei pagá-lo, embora saiba que isso nunca ocorrerá. Ora, esse princípio do amor de si ou do proveito próprio talvez possa se conciliar muito bem com todo o meu bem-estar futuro. Só que agora a questão é se isso é direito. Transformo, pois, a pretensão descarada do amor de si em uma lei universal e coloco a questão da seguinte maneira: como é que ficaria, então, se a minha máxima fosse uma lei universal? Ora, vejo aí de ponto que ela jamais poderia valer como uma lei universal e estar de acordo consigo mesma, mas teria necessariamente de se conter, pois a universalidade de uma lei, dizendo que todo homem, desde que creia estar em apuros, pode prometer o que lhe vinha à cabeça, com o propósito de não cumpri-lo, tornaria impossível, né, o próprio prometer e o fim que se pode ter com isso, porque ninguém acreditaria que algo teria sido prometido a ele, mas rir-se-ia de todo proferimento semelhante como uma vã alegação. Então, o que Kant está dizendo? A gente não pode fazer falsa promessa. Por mais a gente necessite, por mais que o nosso bem-estar, né, precise disso, a gente não pode universalizar que fazer falsas promessas é correto. De nenhuma forma, certo? Seria moral, aceitável do ponto de vista moral, a gente prometer algo sabendo que não vai cumprir com o prometido. Né? Imagina se a gente universaliza isso. Né? A confiança que as pessoas depositam, né, umas nas outras não existiria mais. Não existiria mais a possibilidade da gente pensar, né, coisas simples como negociações, né, de produtos que são vendidos a prazo, certo? Não seria mais a gente pensar que não teria mais a confiança de acreditar que o outro, né, faria algo que prometeu fazer. Então, o Kant ele diz que isso daqui, né, pela linha de raciocínio dele, leva a uma certa degradação, uma certa deteriorização da confiança que seria a base das relações sociais, certo? Então, do ponto de vista ético, a gente não poderia universalizar tal máxima, mesmo ela tendo de acordo, né, com a máxima que diz para a gente sempre conservar o nosso próprio bem-estar, sempre conservar, né, o nosso ser da melhor forma possível, entendeu? É bom a gente pensar isso, porque muitas vezes a ética de Kant é uma ética de dever, e um dever pode entrar em conflito com outro dever, tá, gente? Um dever pode muitas vezes parecer
está em contradição, em conflito com o outro. E daí a gente tem que gerar, né, ou pensar uma categorização de deveres, onde um dever vai ter prioridade sobre, né, o dever que está conflitando com ele. Eu tenho o dever de conservar minha vida, eu tenho o dever de promover meu próprio bem-estar, mas isso não pode acontecer se eu tinha que fazer falsas promessas, ok? Ronald e depois o Lucas Gama. Ronald, pode ficar à vontade. Eu acho que aparentemente ele sim tem uma contradição, porque se você não pode universalizar uma necessidade, ou seja, eu necessito desse dinheiro, eu já pedi emprestado, mas não consegui porque não tenho como pagar, e eu não posso dizer, segundo Kant, eu não posso mentir, né? Eu não posso dizer que não tenho como pagar, eu tenho que mostrar que eu tenho como pagar, que eu tenho um emprego, algo assim. Mas se eu universalizo uma necessidade, para mim tem uma questão metafísica e de fundo, sabe? Porque qual é a questão metafísica? É que tudo que eu consigo universalizar pela necessidade, eu só universalizo porque ela é absoluta. Mas, por outro lado, eu não tenho acesso a esse absoluto. Né? Segundo Kant, a coisa em si eu não tenho acesso. Então, eu não posso universalizar aquilo que é necessário. Embora seja contraditório, né? Porque se é necessário, eu devo universalizar. Mas, nesse caso do pedir emprestado, eu não tenho como universalizar, mesmo sendo uma necessidade. Entende? Entendo. Deixa eu ver como coloco. Eu acho que o Kant ele sempre convida a gente a fazer um exercício reflexivo de pensar, tipo, olha, se essa atitude que eu estou tomando agora, todo mundo passasse a tomar, será que daria certo? Será que todo mundo poderia aceitar isso daqui? Né? Todos aqueles que estão envolvidos? Se a resposta for não, então significa que aquela atitude ou o princípio, né, que rege essa atitude, que eu acho que é muito mais esse ponto aí, né, ele não seria um princípio moral, válido moral. Por quê? Porque não pode ser universalizado. Entendeu? Lembre-se sempre que para o Kant é a máxima que rege a ação, que dá o valor de moralidade da ação. Se essa máxima, ela por si só já é uma máxima que não é moral, a sua ação, por melhor que seja, por melhores consequências que ela venham trazer para você e para os outros, ela não vai ter valor de moralidade. Esse é o ponto. Entendeu? É por isso que Kant vai até criticar o utilitarista. Né? Porque o utilitarista está pensando na consequência da ação, age de tal forma que você produza, né, a maior quantidade de prazer, de felicidade para os outros, né, e o menor nível, né, de sofrimento, de dor, né, de desprazer para as pessoas. Então, eu estou sempre pensando nas consequências para o utilitarista. Para o Kant, ele vai dizer, não, olhe para a máxima, olhe para o princípio que rege a sua ação. Né? Lucas, Opa, boa noite. É a primeira vez que eu estou estudando aqui em Manuel Quente. Estou aqui na minha nosso primeiro estudo, nosso primeiro encontro. E ia comentar sobre a questão do quê? Que você disse que vai ter encontro entre máximas. E eu fiquei curioso sobre a questão do quê? A primeira máxima que você apresentou de Kant é que o que a gente deve nos preservar num quesito bem moral. E essa agora foca no quê? Que uma máxima não pode ser universalizada. Ou eu estou errado, no caso. A segunda que a gente não poderia roubar, no caso. Que é você pegar um dinheiro, não poder devolvê-lo, pegar o dinheiro e saber poder devolver. Aí, no caso, elas entram em afeito porque você estaria trazendo mal-estar a outra pessoa, no caso. Aí, nesse quesito, a primeira máxima entraria visando o bem de todos ou eu estou equivocado? Só uma dúvida. É a primeira vez que eu estou estudando Kant, estou ouvindo a aula pela primeira vez. primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso grupo, é um prazer, tá? Receber mais gente nova, mais gente interessada em estudar o Kant. E é um autor, certo, que é um pouco difícil, é um pouco complicado, mas
só até você pegar o vocabulário dele. Uma vez que você domina esse vocabulário conceitual, você tem uma certa facilidade em transitar pelas obras, né, e reflexões que ele acaba provocando, né, na gente. Quanto à tua questão, o ponto é o seguinte, é que imagina que eu tenho máximas que elas são moralmente válidas, né, que elas são universalizáveis. A gente pode dizer que é universalizável, né, cada um conservar a sua própria vida, né, da melhor forma possível, certo? É uma máxima universalizável. Você tem o dever de cuidar de si mesmo, né? O dever moral de cuidar de si mesmo, entendeu? De zelar pelo seu bem-estar, pela sua saúde, né? Tanto física quanto psicológica, emocional e etc. É um dever que você tem para consigo, certo? E aí existe o dever que, né? Existem vários deveres que você vai ter também para com os outros. Um deles é não fazer falsas promessas. Agora, imagina que para você conservar, né, o seu bem-estar, a sua saúde, você tem que pegar dinheiro emprestado, sabendo que você não vai ter a condição de pagar esse dinheiro. Né? Poderia eu ou, você, ou qualquer outra pessoa fazer isso, tomar isso como algo moralmente correto? A resposta do Kant é que não. Mesmo essa atitude estando de acordo com a máxima, né, que você tem o dever de conservar, né, o seu bem-estar, conservar sua saúde, né, as suas boas condições. Então, note que vai ter um conflito aqui, vai ter uma contradição entre essas máximas e esses deveres, certo? E essa contradição, ela não pode, de nenhuma forma, trazer, né, ou justificar uma ação imoral. Né? Uma ação que não vai ter, por assim Entendi. dizer, o cumprimento, mas vai ser contra a moral. Né? Que é o caso de você fazer uma falsa promessa. Você prometer sabendo que não vai cumprir. Entendeu? Me fiz entender, Lucas? Sim, consegui compreender. Entendi. Aí, no caso, a pessoa que faz a falsa promessa, ela estaria ferindo o bem moral da outra pessoa? Estaria não levando em consideração a outra pessoa. Né? É que a Hum, gente está ainda na primeira formulação do imperativo categórico, vai ter a segunda. Né? certo. Que ele pede para você considerar o outro como sendo o fim, a humanidade do outro e em si mesmo, como sendo fim em si e não um mero meio. Então, eu não posso tomar a pessoa como um instrumento, como um meio para alcançar aquilo que eu quero. Porque aí eu não estaria considerando a humanidade tanto na minha pessoa quanto na pessoa do outro. Né? No caso, é não olhar o outro ser humano como um objeto de uso pessoal, não torná-lo uma objetificação, de uma maneira mais Isso, clara, eu entendi. isso. Ok. A gente não pode tomar o outro como um objeto. Né? Hudson. Nessa parte que a gente leu, você leu agora, ele fala, ele usa uma expressão, ele fala sobre amor em si, né? Isso me chamou bastante atenção, quando ele fala de amor em si. É como se ele estivesse dizendo assim, é claro que ele não concorda com isso, ele só está, né, exemplificando aí, tá expondo isso daí. Ele diz assim, como eu me amo, eu amo a mim mesmo, eu tenho necessidades, então isso vai justificar tudo que eu for fazer, né? Eu posso chegar com o Erison e pedir 5 mil reais dele emprestado, né? Ó, Erison, dia 30 do mês que vem eu vou te pagar e tem como você me emprestar? De certeza mesmo que eu vou receber tem um sujeito aí que está me devendo, de certeza ele já afirmou e tudo, né, que vai me pagar, eu vou te pagar isso tu me emprestar, mas só que eu sei que o meu dinheiro está todo comprometido com o banco já, assim que cair no banco, o banco já vai tomar, mas eu estou enganando o Eris, porque eu amo a mim mesmo, né, eu em primeiro lugar, né, só que o Kant que ele vai contra essa ideia, né, por isso que ele diz, eu devo ou não devo, né, fazer eu devo ou não devo fazer falsas promessas, né? Enganar o Erison dizendo que eu vou pagar, sendo que eu não tenho condições nenhuma. Então, esse amor em si aqui que ele diz, me chamou
atenção. Eu acredito que seja nesse sentido que ele diz, né? Sim, sim, sim. Que é a questão de você, né, o princípio do amor de si, né, ou do proveito próprio, talvez possa se conciliar muito bem com todo o meu bem-estar futuro. Só que agora a questão é se isso é direito, né? Isso é um direito. Se isso é correto ser feito, né? É bem isso, né, o Kant? É bem isso. É. Muito bom, muito bom. Muito bem colocado, Adson. E eu acredito que seja por aí mesmo, né? A gente tem que pensar também. Tá, eu tenho um dever moral para comigo mesmo, né? Manter minha saúde, manter meu bem-estar. A gente tem esse dever moral, né? Consigo mesmo. Né? Há aqueles que digam que não, que a gente tem que ser destrambelhado, etc., né? De que tem que, sei lá, né? Utilizar substâncias que causariam, né, danos a nós em troca de alguns, né, momentos de prazer, etc. Mas, do ponto de vista moral, não, tá? Isso aí não seria moralizante, né? Não seria universalizável, por assim dizer. Enfim, avançamos para o próximo? Sim. Simbora. Olha o Guilherme aqui. Guilherme, tu pode ligar o microfone também, tá? Só vou ler o que tu colocou aqui. Abre aspas, o Guilherme, tá? Um aparente conflito entre máximas e deveres. Por exemplo, se estou em uma sociedade na qual todos aceitam a máxima de que os agentes devem preservar a si mesmos e aos outros, então, hipoteticamente, haveria um dever moral da outra parte de ajudar um indivíduo doente que necessita de um remédio, porque, da forma como estamos pensando, o dever parece ser unilateral. Ok, não consegue utilizar o microfone hoje, sem problema. É isso, certo? O dever ele não é unilateral, por mais que o agente kantiano ele não seja o agente que ele está em praça pública dialogando com os outros, certo? Sobre o que se deve ser estabelecido como moralmente aceito. Não existe esse diálogo porque o que é correto do ponto de vista moral é fruto do exercício da nossa racionalidade. Se eu refletir, né, se eu usar minha racionalidade para refletir, né, sobre o que é correto fazer e quais princípios, né, eu derivo esse correto, eu vou chegar nessas noções para o Kant. Entendeu? É uma autolegislação, exato. Onde cada sujeito racional tem essa capacidade, né? É uma autolegislação e o Kant ele vai falar, ele vai mais tarde utilizar um termo chamado autonomia, né? É autonomia, por quê? Porque eu determino por mim mesmo como agir, né? Aí como assim determina por mim mesmo? Porque por Kant a gente tem razão. A gente é um sujeito racional, ok? Imbuído de necessidade, por ter a empiria, etc., finito, mas a gente é um sujeito racional. Beleza? E aí, Guilherme, sim, só para concluir aqui essa pergunta, né, essa colocação tua, a gente teria, sim, né, a obrigação moral de ajudar as pessoas necessitadas, né, pessoas doentes, pessoas que, que estariam em condições de rua e etc. A gente teria essa obrigação moral para Kant, entendeu? Só que o problema todo aqui é mais em relação à questão do indivíduo, porque quando a gente olha, por exemplo, para a indústria farmacêutica, ela não está pensando em lhe curar, né? É como um colega meu falava na brincadeira, entre aspas, né? É uma brincadeira com fundo muito de verdade, porque é assim que a indústria farmacêutica pensa. A indústria ela não lhe quer nem morto e nem saudável. Ela quer você doente para que possa consumir, né, os remédios dela. Entendeu? Para ela não é negócio, né? Não é bom,
para ela que você esteja morto. Assim como não é bom que você esteja saudável. Porque morto não consome remédio e saudável também não consome remédio. Lucas, e depois Amanda. A respeito desse comentário, praticamente a indústria farmacêutica visa o agente, né, que é o humano, como um ratinho do laboratório, também para os experimentos para a própria, como se fala, o giro, né, do dinheiro e também em relação aos remédios para poder fazer novas drogas e deixa o indivíduo em estado catatônico, assim ferindo totalmente questões morais. E eu posso estar errado, por favor, me corrija se eu estiver falando besteira, mas também que em requisitos éticos, por quê? Muitos desses remédios que o pessoal faz teste, muita gente já acabou falecendo com, e também como são feitos atualmente, porque, assim, pessoas que não são do meio farmacêutico, eu não sou, mas essa questão, a que ponto você sabe que um remédio poderia causar tal fatalidade em alguém, mesmo assim ele é vendido em farmácias? Claro, hoje em dia tem remédios que são com prescrição médica, mas também eu já vi muitas farmácias de rua passando remédios com prescrição de maneira bem avulsa. Tipo, a pessoa foi lá, teve dinheiro, pagou, fez. Mas a questão, será que o indivíduo vai usar aquilo da maneira correta? Será que o próprio farmacêutico, no caso, o dono da farmácia ou a pessoa que vendeu, tem essa noção? Perfeito, né? Porque, no fundo, não está se visando o bem-estar, não está se visando a saúde, né? Está se visando o lucro, entendeu? Tem gente que diz que o mesmo laboratório que faz a vacina é o mesmo que produziu o vírus. Primeiro lançou o vírus, colocou o vírus no mundo para depois vender a vacina para as pessoas, entendeu? A gente nunca vai pensar que essas instituições, esses laboratórios, eles estão agindo de forma moral. Nunca. Entendeu? Pelo contrário, estão cometendo um crime contra a humanidade. Né? Não estão sendo só imorais, eles estão sendo criminosos. Né? Amanda? Só para complementar um pouquinho essa questão do dever de ajudar o outro, né? Porque bate diretamente com o que eu estudo também e com o que eu pretendo levar para o meu projeto de doutorado, que é focar nesses deveres mais específicos. Talvez possa esclarecer melhor, né, o que o Guilherme falou. Se ele quiser ler também, tem um texto da Barbara Herrmann que chama Mutual Aid and Respect for Persons, que ela vai tratar exatamente do dever de beneficência, que ela fala sobre essa questão da ajuda, né? Ela vai reformular esse dever de beneficência como ajuda mútua, né? Até que ponto eu vou ajudar tal pessoa, mesmo que para saber até que ponto eu não tiro de mim, né? Porque se eu for ajudando em excesso, vai chegar uma hora em que eu vou ser a pessoa que vai precisar da ajuda do outro. Aí ela consegue esclarecer esse ponto muito bem, né? E talvez também na metafísica dos costumes, o Kant trata melhor esse dever de beneficência, essa questão dos deveres, né, para comigo, para com os outros e para conosco. Então, talvez dar uma olhadinha ali na doutrina da virtude, deixe isso mais claro. E também as lições de ética, né, que o Kant também traz esses conceitos todos de deveres, que eu acho que fica uma leitura mais fluida do que nos escritos críticos já, né. Perfeita colocação. Ótima contribuição, Amanda. Agradeço, viu? É exatamente isso, né? O Kant, certo? Ele aprofunda esse ponto aqui, na metafísica dos costumes, certo? Onde ele vai ter a doutrina das virtudes e a doutrina do direito, né? Então, é um livro que vem depois, bem depois, diga-se de passagem, né, da Crítica da Razão Prática, que seria o livro que, se você estivesse estudando Kant, né, a filosofia moral de Kant, você começaria pela fundamentação, iria para a Crítica da Razão Prática, né, e aí sim você, né, iria para Metafísica dos Costumes, para estudar a doutrina das virtudes e do direito do Kant. Tu citou um artigo, não foi? Eu esqueci. Tu pode. É da Barbara Herrmann. Eu Tá, posso deixar o nome aqui no chat. se puder, tu tá no nosso grupo no WhatsApp, Amanda? Tô sim. Por favor, se tu tiver o PDF dele, joga lá, certo? Não sei Sim. não sei se a tradução, gente,
mas se não tiver tradução, a gente ajuda a traduzir, Não, certo? não é tradução, tá direto no inglês. Está direto no inglês, né? Qualquer coisa a gente ajuda a traduzir. Hoje a gente tem uma série de ferramentas que ajudam vocês, certo? Com o inglês, desde o Duolingo, até o próprio chat GPT, certo? Também pode te ajudar a traduzir uma passagem que você não conseguiu entender, certo? É essencial que a gente leia, né, em mais de um idioma. Infelizmente, filosofia, né, principalmente quando a gente está lidando com um cânone da filosofia brasileira, exige que você saiba inglês, ou saiba alemão, francês, certo? Até mesmo italiano e espanhol, para poder ajudar aqui, entendeu? Para além do português, né, diga-se passagem. Perfeito, gente? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Mais alguma observação? Então vamos lá, vamos ler aqui o terceiro, né? O terceiro ponto aqui do dever do Kant, né? Um terceiro encontra em si um talento que, mediante algum cultivo, poderia fazer dele um homem útil sob todos os aspectos. Ele se vê, porém, numa situação confortável e prefere entregar-se antes ao deleite do que se empenhar na ampliação e aperfeiçoamento de suas virtuosas predisposições naturais. Mas ele ainda pergunta se a sua máxima de desleixar seus dons naturais, além da concordância que tem por si mesma, né, com seu pendor ao regozijo, também concorda com aquilo que se chama dever. Ora, ele vê então que uma natureza, segundo semelhante lei universal, poderia sempre, é verdade, continuar a subsistir, mesmo que um homem, assim como os habitantes dos mares do sul, deixassem enferrujar o seu talento e só cuidasse, né, de empregar a sua vida à ociosidade, ao regozijo, à procriação, numa palavra, ao gozo. Só que é impossível que ele queira que isso se torne uma lei universal, ou que esteja posto em nós enquanto tal, pelo instinto natural. Pois, enquanto ser racional, ele quer necessariamente que todas as faculdades sejam desenvolvidas nele, porque lhe são úteis e estão dadas para toda espécie de fins possíveis. E pensa ainda, não, aqui já é o quarto. Um quarto. Rosângela, seja bem-vinda. Gente, em outras palavras, a gente tem um dever moral aqui para o Kant, né, que é o dever que a gente tem consigo mesmo, né, conosco mesmo, de desenvolver os nossos dons naturais, desenvolver os nossos talentos, certo? Se eu tenho um dom natural que me torna útil à sociedade em todos os aspectos, para o Kant, eu tenho a obrigação moral de desenvolver esse talento. Né? Imagina que, sei lá, eu sou um grande, né, uma pessoa com grandes aptidões à medicina, né, ou com grandes aptidões a ensinar filosofia. Para o Kant, eu tenho um dever moral de desenvolver ao máximo esse meu talento. E diga-se passagem que não importa se eu vou sentir prazer ao fazer isso ou não, tá? Não importa se eu deseje me tornar isso, né, me tornar um médico, um professor, ou não. Para o Kant é dever moral seu fazer. Né? E aí a gente tem que parar para pensar que você pode muito bem ter diversos talentos. Você não pode só ter um talento, mas diversos talentos. Né? E que você decida por aquele talento que você melhor se sente. Lucas, eu vi que você levantou a mão, tá? Eu já te passo a palavra, só deixa eu terminar a linha de raciocínio aqui.
E, e aí o ponto é o seguinte, né? É que você faz algo bem, né? Você faz algo melhor na sua vida quando você sente prazer ao fazer aquilo. Quando você acorda de manhã, né? Eu costumo até falar isso para os meus próprios alunos. Quando você acorda de manhã e diz ainda bem que eu estou trabalhando nisso, ainda bem que eu estou fazendo isso, eu nasci para isso. Que bom, né? Que eu vou ter mais um dia para fazer algo que eu amo fazer. Agora, se você, por exemplo, é um médico, né, que tem lá, está ganhando dinheiro, rios de dinheiro, fazendo cirurgias, fazendo coisas, etc., né? Mas você não sente prazer nenhum ao fazer aquilo, você não se sente realizado, não sente que aquilo lhe completa, né? Você acorda de manhã, na segunda-feira de manhã, querendo que fosse sexta à noite. Você não consegue, né, mais lidar com aquilo. O que é que vai acontecer com você? Você geralmente vai desenvolver uma doença psicológica, como depressão, certo? Por estar fazendo algo que não preenche a sua vida de significado, que não faz com que a sua vida seja uma vida que seja boa para você mesmo também. Você está ajudando todo mundo. Você está sendo bom para a comunidade. Você está dando, né, para a sociedade uma contribuição extraordinária. Mas você não está se realizando enquanto pessoa. Então, assim, o Kant ele vai dizer, olha, mas o cara ele tem um dever moral. Ele tem um dever moral. Mas por ele cumprir esse dever moral, ele também vai estar se prejudicando ao ponto de adoecer psicologicamente. É por isso que a gente vê tanta gente hoje bem-sucedida tomando remédio antidepressivo, tomando, né, não se sente feliz, tem tudo e não se sente feliz. E aí você vê um cara que é pobre, né, entre aspas, que não é um miserável, mas é pobre, mas que se sente feliz, porque está fazendo aquilo que nasceu ou que se sente bem fazendo. Né? E aí, qual é o melhor sujeito? A gente tem que pensar isso do ponto de vista moral. Será que eu tenho, de fato, essa obrigação moral aqui, para comigo, de desenvolver, certo, as minhas habilidades, os meus talentos, os meus dons naturais, certo? Será que eu tenho que ser esse médico bem-sucedido, porém depressivo? Para o Kant aparenta que sim. E ele diz que se o cara não fizer é porque é preguiçoso. Né? Ele até cita a galera dos mares do sul. Né? Ele está citando a gente aqui. Ele acha que a gente é preguiçoso. Né? É mais outro dos preconceitos do Kant, do racismo aí kantiano. Né? Que Kant é racista também, tá, gente? E colocasse isso. Lucas e Ronald. Ah, sim, falando para parar o assunto, eu ia perguntar sobre essa questão, que esses talentos seriam um talento natural ou uma desenvoltura baseada nos nossos conhecimentos adquiridos ao longo de tal curso, assim, né? E também esse ponto da questão de o quê? Agora eu gostei do argumento dele que é a busca, a gente tem que nos procurar estar bem moralmente, é um dever moral da gente se auto conhecer e também melhorar como pessoa, pelo que eu entendi, e também essa questão do trabalho, que isso do trabalho, da gente só focar em cursos e profissões que geram dinheiro, é detrimento do capitalismo, literalmente, né? Porque assim, a gente busca mais por uma sobrevivência, no caso, porque assim, ninguém estuda medicina da noite pro dia, e quando vira médico sabe que a rotina é exaustiva, mas você vai ganhar frutos, que é N salário. Mas eis a questão, não amar aquilo, você só está fazendo por sobreviver, você não vai estar vivendo, sabe? Você não vai estar desfrutando do seu tempo aqui na Terra. Eu tenho esse discurso, mas porque eu estudo bastante estoicismo e também existencialismo, que é essa busca no sentido, na existência e também é um absurdo isso tudo. Só para complementar minha fala. Mas eu gostei bastante dessa linha de raciocínio. Eu quero ver até onde ela vai. Fiquei curioso sobre isso. E chega a ser um pouco esquisito Kant falar sobre essa questão da gente ser aqui do Sul, né? Sermos preguiçosos, sendo que o nosso povo literalmente vive uma luta diária e um
complexo de sobrevivência constante, porque raramente encontramos pessoas aqui no Brasil que, assim, são classe baixa que estão vivendo e sim sobrevivendo, no geral. Perfeito, perfeito. Né? Só complementando a tua fala, eu duvido muito que um Kant da vida pegaria um metrô de São Paulo ou, né, um ônibus de uma grande capital do país, né, seja aqui em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, né, BH, etc. É, eu duvidaria muito que um Kant pegaria um ônibus, um metrô, né, em horário de pico aqui, né, para ele ver o que a gente passa diariamente para sobreviver, né? A gente trabalha e trabalha muito e desde sempre. Mas, assim, esse preconceito do Kant era algo difundido na época, e ele está reproduzindo, porque o que ele lê, né, o que ele sabe sobre os mares do sul, como ele colocou, né, é o que ele leu de relatos de viajantes. Kant nunca saiu de Königsberg, tá, gente? É incrível porque ele está pensando algo que é universal e necessário sem nunca ter viajado o mundo todo. É bem louco isso. Ronald. Só voltando àquela questão que eu coloquei, que eu ainda não, se vocês puderem me ajudar a entender, da questão da necessidade em Kant, né? Porque, nesse sentido, o errado ou o imoral, né, ele não seria necessário. Ele seria uma contingência, não é isso? Só para saber se eu estou pensando certo. Quer dizer, o sujeito que rouba, o sujeito que comete um crime, ou mesmo uma instituição, vamos dizer, que não necessariamente comete um crime, mas que toma uma decisão errada, né? Essa decisão errada, ela foi necessária, quer dizer, ou ela foi uma contingência, alguém por acaso se equivocou, ou então foi de má fé. E quando é de má fé, se aquilo ali foi necessário acontecer. Não sei se está dando para entender a minha pergunta. Ou se toda vida que existe o errado, o ilegal, o imoral, é uma questão contingencial. Entendi. Porque, né, outra coisa que a gente tem que sempre pensar, isso praticamente por toda a filosofia é uma coisa chamada pares conceituais. Né? Quando eu defino uma coisa, né, o contrário daquela coisa vai ser o seu oposto, obviamente. Né? Ou seja, definir verdade, né, o oposto de verdade vai ser a falsidade. Então, definir o moral, o oposto da moralidade vai ser o imoral. Né? Definir o que é necessário, né, o oposto do necessário vai ser o contingente. Né? E aí, esse ponto do Kant de colocar que algo é necessário, né? É necessário para quê? Para que seja moral, tá? Para que seja moral é necessário que tenha que ser desse modo e não pode ser de nenhum outro. Para que seja moral. Ah, mas não é algo que tem pretensão de moralidade. É algo que é um imperativo de prudência, é um imperativo, né, profissional, de como um profissional deve proceder, né, dentro ali dos seus, né, como posso dizer, das suas atribuições para agir corretamente. Então, isso daí não está necessariamente ligado à questão da moralidade, então não é necessário, certo? É contingente, é puramente contingente. Você citou na sessão passada, Ronaldo, a questão de um militar, que o militar, né, ele tem certas obrigações, né, de bater continência, de, né, agir de determinada forma, dentro ali do próprio ciclo militar. Mas ele não tem essas obrigações diante de um civil, né, de um cidadão ali comum, né, ele não tem essas obrigações. Por quê? Porque isso é um imperativo hipotético da profissão do militar, né? Se ele é militar, então ele tem que proceder de determinadas formas, entendeu? Então isso aqui é contingente, porque ele poderia ter uma outra profissão, ele poderia, sei lá, ser médico, e o médico tem que proceder de determinada forma, ele poderia ser professor, e aí o professor tem que proceder de determinada forma, né? Então, tem que entender que isso é algo contingente. Agora, para ser moral,
né, para ser algo moral, é necessário que seja de tal e tal forma, ou no caso dessa forma aqui. É necessário para ser moral, entendeu? A necessidade está aqui. Né? Moralmente é necessário dessa forma, tem que estar de acordo com o imperativo categórico, certo? A máxima que rege a atuação, que orienta a atuação, tem que estar de acordo com esse imperativo. Perfeito? Deixa eu só colocar um exemplo para você entender melhor a minha pergunta. Eu acho que eu não perguntei o que eu quero saber realmente. Você tem digamos, um agente da ONU, certo? Ele tem duas opções. Ou ele acaba a fome em Gaza, ou ele pune quem fez isso com o povo de Gaza. Ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele tem que decidir qual que seria mais moralmente correto, né? Acabar a fome ou punir quem fez isso com o povo de Gaza. Eu quero saber, na verdade, o que é mais necessário, entende? Porque a gente está colocando idealmente, entendeu? Mas na prática você tem várias decisões a tomar. Entendo. Eu diria que, né, usando o raciocínio, que a gente tem que, obviamente, primeiro salvar as pessoas. Depois você pune quem fez aquilo com elas. Né? O primeiro ponto é salvar quem a gente ainda consegue salvar. Né? Ou seja, matar a fome das pessoas é prioridade. Ok? E aí, depois, né, a gente vai atrás de quem praticou tais crimes contra a humanidade. Né? Eu diria que é isso. Os dois são corretos fazer, tá? Os dois são corretos, mas se tiver uma prioridade, primeiro um, depois outro, então faça primeiro salve as vidas das pessoas, depois, né, puna quem cometeu tais crimes. Lucas. Porque, no caso, se a gente focar muito na punição dos agressores, dos odiadores, dos difamadores e também aqueles que focam nesse discurso de ódio, a gente acaba por entrar no discurso deles, que é o quê? Que é a troca de tiro constante, essa perseguição eterna, e não salvando quem realmente necessita. No caso, as pessoas necessitadas, as pessoas que realmente não podem se defender no meio disso tudo. Ainda mais crianças, mulheres, sabe? Animais, no contexto geral. E quando se pensa muito, temos que prendê-lo, temos que fazer ele pagar. Sim, velho, só que pare e pense. Quantas pessoas vai custar essa perseguição por um cara que, assim, e de um jeito ou de outro, ele vai já estar pagando, né, pela justiça. Assim, no- existem seres que têm peso na consciência, tem outros que não, mas colocando na balança, vale mais a pena se tornar igual a eles, que é esse ódio irracional, ou ajudar em um máximo possível das pessoas, sabe? Não se deixar levar por isso. Esse é o meu ponto. Boa, Lucas. É, é isso, certo? Muitas vezes a gente vai ter que priorizar uma ação em detrimento de outra. Né? Não em detrimento, mas né, primeiro a gente teria que fazer isso. Entendeu? Teria que salvar as pessoas. E é muito bom você ter falado sobre a questão do peso na consciência, né? Porque esse peso na consciência, que muitas vezes é relacionado à culpa cristã, né? Porque o cristianismo, ele pelo menos assim, para autores como Nietzsche, né? E outros autores, ele é uma religião baseada na culpa, né? Baseada no ressentimento. E só que para o Kant, né, esse peso na consciência significa que você tem moralidade, que você tem sensibilidade para a moralidade. Você sentir o peso na consciência quando faz algo errado é um sentimento de desaprovação consigo mesmo, né, sobre uma ação sua, sobre um ato seu, né? O Nietzsche vai dizer que, obviamente, vai por outro caminho, vai discordar, vai dizer que isso é algo que elimina, né, a potência de agir, né, a potencialidade de agir, ou diminui né, o nosso potencial de agir e diminui também quem a gente é. Mas, no caso do Kant,
significa que você é um sujeito moral. Significa que você tem o que é necessário para agir moralmente. Tanto que se sente culpado quando não agiu. Né? Tanto que fica com esse peso da consciência quando não age moral. O que é que vocês acham, gente? Dá margem para muita coisa aqui, né? Sim, eu concordo com esse ponto de vista e essa é a questão. Você está numa desaprovação moral consigo mesmo e você acaba refletindo nas suas questões morais e perante a tudo, a não ser que você já faça isso constantemente, né? Que é essa autorreflexão constante. Mas também a gente não pode levar isso para uma paranoia que a gente vai sempre estar errado, porque se a gente deixa de fazer ações para poder ficar pensando constantemente em tudo, você vai ficar muito, como se diz a palavra? Você não vai ficar. ahn, eu esqueci o nome da palavra. Eu não diria sucinto, é mais. Esqueci realmente o nome da palavra, rapaz. É uma forma sincera, honesta de agir. Espontaneidade, pronto. Você não vai estar sendo espontâneo do jeito que você é. Pronto. É isso, é isso. É, outra coisa né, que a fala do Lucas, essa fala agora, me levantou é que muitas vezes a gente, as ações, né, no cotidiano, quando a gente toma decisões, a gente não tem o tempo para refletir. É imediato. É por isso que o Kant ele não está falando, ele está falando de um princípio. De um princípio que já está ali como base, como fundamento das suas ações. Entendeu? Então, você não vai parar para refletir porque você já tem um princípio, segundo o Kant, entendeu? Que vai te orientar a agir. Porque você não vai parar para, no meio da. Não, eu tenho que tomar uma decisão, mas peraí, qual é o meu princípio e não sei o que, refletir. Não, porque muitas vezes é imediato, requer uma decisão, uma ação de forma imediata, de forma instantânea. Ou você age, ou o momento da ação passou e você não tem mais como agir. Né? Muitas vezes é isso. Entendeu? Então, é algo que a gente tem que sim que parar para refletir, que muitas vezes a gente pensa muito sobre moralidade, e que essa moralidade, obviamente, né, ela é uma forma de terrorizar nossas ações. Eu concordo, sim, que a gente precisa, né, ter princípios, a gente precisa ter um certo grau de racionalidade no que a gente faz, mas mais do que isso, né, até utilizando lá o que eu falava antes, é que ação, né, prática sem teoria é igual a irracionalidade. A gente não pode ir para uma prática sem teoria, certo? É igual a gente ser um sujeito irracional. Então a gente precisa teorizar a nossa prática para que ela seja orientada, né, e que ela tenha o mínimo de racionalidade possível. Por mais que a gente sejamos seres afetivos, por mais que a gente tenha sentimentos, emoções e etc. Né? Lembre-se sempre disso. Prática sem teoria é igual a irracionalidade. Tá, gente? Principalmente para o Kant. Sigam. Vamos para o quarto ponto. Quarto dever aqui. Podemos? Vamos lá, então. Então, eu acho que. Só uma coisa, deixa eu ver aqui, porque agora que eu me lembrei. O Guilherme falou alguma coisa aqui, ó. O Guilherme falou assim, lá atrás. Abre aspas, Guilherme. Então, essa afirmação pode ser um pouco perigosa, pois implica que eu teria o dever de desenvolver determinadas habilidades, mesmo sem estar inclinado a elas apenas porque tenho a capacidade ou o talento. Bernard Williams, por exemplo, argumenta que se uma razão não é capaz de motivar uma ação, talvez ela não seja uma razão válida. E nesse caso, eu não estaria agindo com base em critérios racionais. Os pós-kantianos, por sua vez, não são tão dogmáticos em relação a essa questão. Foi bom você trazer o Bernard Williams aqui, tá, Guilherme? Por quê? Porque essa questão que você trouxe da motivação moral é um problemaço para Kant.
aqui já na própria crítica, ou melhor, na fundamentação da metafísica dos costumes e depois na crítica da razão prática, certo? Porque muita gente pode chegar e dizer para Kant, ótimo, beleza, Kant, isso daí é o correto, mas eu não quero, eu não me sinto, né? Eu não me sinto motivado a agir dessa forma, porque é o correto, mas porque eu iria querer agir desse modo. Ah, porque você é um sujeito racional e... Desculpa a interrupção de ter levantado a mão, mas isso também requer a questão da subjetividade humana, que ele não está considerando essa questão também. É um bom ponto a ressaltar que o Kant não está considerando isso, mas é um bom ponto, tanto que eu salvei o comentário aqui do colega, do Guilherme, que faz muita razão, porque uma vez eu estava conversando com um colega meu de faculdade, ele mesmo disse que, eu estou fazendo um curso que eu só entrei porque eu entrei na faculdade. Eu não estou fazendo aquilo porque eu amo de amor do curso, não. Aí eu falo, mas... Aí quando perguntam para mim, eu entrei na faculdade sem ter nunca contato com filosofia a nível acadêmico. Entrei e estou adorando o curso e também estou gostando de trabalhar com o curso e estou trabalhando em pesquisa, no caso, de projeto de extensão. Estou amando, estou gostando muito, me motiva continuar na filosofia, querer terminar meu mestrado e ir para um doutorado e pegar no máximo uma PhD em outros países, no caso. Focar totalmente na filosofia. Mas para ele não vê racionalidade, ele está fazendo o curso que está. Ele só quer porque ele quer algum diploma, no caso. E essa palavra do Bernard faz totalmente sentido a partir desse momento. Mas para Kant, a gente estaria sempre buscando uma melhora. Mas essa melhora é realmente necessária para tal aquele indivíduo? Ele necessita realmente fazer o máximo possível de leque de oportunidade dele? Por exemplo, eis a questão, ele não visa também outras pessoas, por exemplo, fulano nasceu com uma deficiência visual. Ele pode ser um artista, mas se ele não quiser, e por aí vai. Aí a gente coloca em outras questões também. Mas eis a questão, aí pode resultar em anacronismo porque ele está voltado mais para o povo europeu da época dele. Isso. Seja bem-vinda, Cláudia dos Anjos. Seja bem-vinda. Olha, e aí que tá, tem um ponto aqui que é muito bom nesse comentário do Guilherme, que é exatamente a questão que se uma razão, né, ela não consegue te motivar a agir, talvez ela não seja uma boa razão, não seja um bom motivo. Entendeu? Ok, eu consigo conceber, eu consigo considerar essa possibilidade. Massa, muito bom, ok? Muito bom. Mas não me apetece, né? Eu considero, mas não me apetece. E aí? Né? Então, é algo que a gente tem que parar mesmo para analisar. Né? O Kant ele vai depois falar de uma coisa chamada fato da razão, que tem até um artigo que eu acredito que já tenha citei aqui, do Loparic, em discussão com, eu não sei se é o Valério Holden ou é com o Guido, né? Mas é o do Loparic, que ele vai falar sobre essa questão do fato da razão, está na revista Analítica, né? Bem antigona aí, mas é um artigo muito importante, muito relevante, porque é como se a razão produzisse, porque essa é a resposta que ele dá aqui na primeira sessão, né? A razão ela vai produzir um sentimento artificial, um sentimento artificial de respeito que vai nos pôr a agir. Parem para notar, gente. A razão é do pensamento, ela não é do sentido. A razão é uma faculdade que ela lidar com o nosso pensamento. Tanto que se a gente perguntar para Kant o que é razão para Kant, tá? É a faculdade, né, de fundamentar conceitos do ponto de vista teórico, certo? E determinar a vontade do ponto de vista prático. Ou seja, a razão ela determina a nossa vontade de agir, né? Só que aí é que tá. Eu penso vontade, que é o campo da razão, né? Ou eu sinto vontade, que é o campo sentir, é o campo dos sentimentos.
Então, eu sinto vontade de agir, eu não penso vontade de agir, né? Então, a gente tem um problemaço aqui. É um problema assim, gigantesco, porque eu vou parar e agora? É o problema da motivação moral. Por que eu quero agir dessa forma? Porque é correto? Sim. E, né? Sabe o que lembra? Lembra até o próprio Sócrates, né? Que o Sócrates acreditava que se as pessoas conhecessem o que é bom, elas não teriam outra escolha, né? Elas não escolheriam outra coisa a não ser o bom. Né? Se eu sei o que é a virtude, o que é o correto, o que é o bom nas ações, eu não vou escolher outra coisa que não seja isso. Entendeu? Então é como se o problema da moralidade não fosse um problema da moralidade, mas um problema epistemológico, um problema de conhecer o que é correto, de conhecer o que é o bom, de conhecer o que é virtuoso. Uma vez que eu conheci, eu só vou querer fazer aquilo. Né? Pelo menos parece que é o que o Kant está colocando aqui. Né? Vai na mesma linha. Ronald. Deixa eu complicar um pouquinho mais. Com, com relação vou dar um exemplo, certo? Uma pessoa que eu conheço, ela tem ideação suicida. Então, o que é que ela fez? Ela, ciente disso, ela pediu a alienação dela. Então, o que é alienação, né? Você, para a justiça, você não tem mais poder de decisão nenhum. Né? Tudo você, o sujeito que pede alienação, ele está dizendo que por ele mesmo ele não pode tomar mais nenhuma decisão. Aí eu pergunto, nessa lógica kantiana, ele vai continuar levando a vida, essa pessoa vai continuar levando a vida dela, provavelmente ainda com esses pensamentos, talvez, eu não conheço, não sei, mas talvez com esses pensamentos suicidas, mas ela vai, de uma forma ou de outra, ir tentando sobreviver. Agora, qualquer movimento que se faça com relação a ela, tem que consultar a justiça, entendeu? Porque a justiça agora que é responsável por ela. Então, ela fica meio num paradoxo, entende? Você ainda está vivo, mas ao mesmo tempo você é como se fosse potencialmente você é uma ameaça potencial a si mesmo. Então, o processo é de alienação, né, do sujeito. Aí eu lembrei que no marxismo tem isso, né, da questão da alienação. Mas é outro viés, lógico, né? Mas eu estou só dizendo que é muito parecido com, por exemplo, o Estado agora vai ser responsável totalmente pelo sujeito. O sujeito não tem mais liberdade alguma. Então, qual seria a minha pergunta, né? Se esse sujeito ainda tem liberdade, se esse sujeito pode tomar alguma decisão, mesmo que essa decisão só possa ser legitimada pelo Estado, pela Justiça, e se você consegue imaginar outra situação em que o sujeito possa passar para que ele possa ser alienado, né? Porque até onde eu sei, não vou dizer quem é essa pessoa, mas é uma pessoa muito próxima a mim, até onde eu sei, ele não tinha isso. De repente, começou a ter. Mas se ele teve o equilíbrio e pedir a alienação dele, a justiça, é porque ele não está equilibrado. Entende? Porque o sujeito que quer suicídio, ele não tem esse equilíbrio todo. Entendeu? Não sei se encaixa com essa questão kantiana do dever moral e tudo. Assim, encaixa um pouco, porque é a questão da autonomia, né? E aí, nesse caso, essa pessoa, ela está doente, né? Ela está doente a tal ponto que ela reconhece, no caso, ela ainda tem algum grau de consciência, né, que ela não pode mais ser a força motriz que vai determinar as próprias ações, né? A força motriz que vai, do ponto de vista moral e jurídico, político também, né, que vai ter autonomia para decidir por si mesmo. Né? Porque autonomia significa exatamente isso, a capacidade de você decidir por si, né, e em si mesmo o que vai fazer, né? Quais decisões vai tomar, qual rumo a sua vida vai ir,
entendeu? Então, ela perdeu essa capacidade de se autodeterminar, né? E a tal ponto de ela ferir a sua autopreservação, né? A preservar a si mesmo, preservar a própria vida, né? Que é também um dever moral para o Kant. Então, é bem complicada essa questão, né? É bem complicado porque é uma pessoa que ela precisa de amparo, ela precisa de apoio, ela precisa de tratamento, de ajuda psicológica, né, psiquiátrica e etc., né, para superar essa condição que ela foi lançada, ok? E aí, essa questão de alienação, né, para o Marx tem uma conotação completamente diferente, né? Quando normalmente você diz que o que fulano é alienado, que cicrano é alienado, ou nesse caso a pessoa está sendo alienada, né, pelo Estado. Para o Marx, a ideia é que o cara ele é alienado dos meios de produção, ele não tem acesso e nem consciência dos meios de produção. Ou seja, ele está falando de questões materiais dentro da noção dele de materialismo histórico, né? Da dialética de materialismo histórico, né? Materialismo histórico dialético do Marx lá, entendeu? E quando ele se conscientiza disso, né, e põe-se a agir, ele se liberta dessa condição de alienado, né? Ali. E aí é quando ele vai, obviamente, tomar o Estado por meio de revolta, de revolução, por meio de força, né? E vai promover a revolução lá no sentido marxista. Existe outro sentido de alienação, que é a alienação no sentido da loucura ou da insanidade, né? Que, no caso de um pensador chamado Franz Fanon, né? Ele tem um livro chamado Alienação e Liberdade, quando ele estava lá na Argélia, né? E ele fala que a alienação ela é produto da opressão colonial, principalmente nos povos que foram colonizados, os povos do terceiro mundo, né? E que libertar, né, curar a pessoa é libertá-la dessa colonização, porque a colonização não só foi apenas geográfica, física, política, mas ela também foi psicológica, né? E adoeceu essas pessoas do ponto de vista psíquico, do ponto de vista da alma delas. Então, alienação e liberdade, libertar o ser, no sentido do François Fanon, né? É de fato descolonizar ele, é de fato curar esse doente, descolonizar, é fazer com que o processo de colonização, os valores coloniais, os costumes, os hábitos, a humanidade europeia colonial, certo? Seja retirada dessa pessoa para que ela possa, né, voltar à zona do não ser e, a partir daí, né, ter uma existência autêntica, né, colocando nos termos de Pele Negra, Máscaras Brancas do François Fanon, tá? Então, é só para você entender como isso, essa questão da alienação, que está muitas vezes associada à questão da loucura, ou à questão marxista, etc., ela pode ter uma gama diferente de significados, certo? Guilherme, aqui mais uma vez. Vamos lá, no chat. Abre aspas. Então, eu não sei se isso seria Kierkegaard, né, ou Kosgaard, por exemplo, rejeita com firmeza a leitura que Kant desconsidera a motivação do sujeito, pois se trata de uma perspectiva pós-kantiana. Para ela, a ação racional deve se fundamentar na unificação do self, né, no caso do eu, ou seja, na integração entre motivação e razão. A máxima deve ser adotada a partir da identidade prática que eu assumo para mim mesmo, sendo universalizável para aqueles que compartilham um objetivo semelhante. Devo conduzir minhas motivações a partir de um imperativo moral que esteja em consonância com a identidade prática que assumi.
Estou simplificando, mas ela apresenta uma solução bastante interessante para os debates entre internalismo e externalismo. Interessante mesmo, né? Porque essa pegada da galera aqui pós-kantiana, né, traz termos que o Kant não utilizaria. É como se, de fato, é um pós-Kant, porque ele pega Kant e tenta reformular a teoria kantiana, né? Por exemplo, aqui tem um termo chamado universalizável. Isso aqui eu vi aonde? Eu vi em Habermas e Ernest Duyckendorf, né? Eu não estou falando mais do universal, do que já está dado. Né? Porque para o Kant é isso, a moralidade está dada. Se não existisse nenhum ser humano, ainda assim existiria a moralidade. Porque ela é como se fossem as equações da matemática, elas existem independentemente da gente. Né? Então é universal, é válido universalmente. Né? Só que quando a gente chega em Habermas, quando a gente chega em Duyckendorf, a gente vai ver que eles vão pegar essa noção kantiana de universal e vão reformulá-la. Né? Como assim vai reformulá-la? Ela vai dizer, olha, o universal não existe daí, que é universal. O que existe é o desejo, né, da gente formular princípios morais, né, que sejam universalizáveis, ou seja, que em algum momento toda a humanidade possa, né, assumir como sendo correto. Mas como é que a gente faz isso? Cada um vai ter um caminho. Habermas vai dizer a gente tem que estabelecer, né, um diálogo, a gente tem que fazer uma ética do discurso. E aí a gente vai estabelecer quais são as condições de possibilidades de um discurso ou de uma comunicação, de um diálogo, onde todos os sujeitos concernidos tenham iguais possibilidades de argumentar, de expressar seus pontos, né, e de, obviamente, defender suas posições, obviamente, morais. E aí eu tenho que pensar como é que seria esse diálogo que iria construir essa ética, né? Então, isso daqui já é uma galera que é pós-kantiana. Eles olham para o Kant, pegam na filosofia do Kant a inspiração para fazer sua própria filosofia, né? E daí eles modificam, né? Eles alteram alguns conceitos, certo? É bem bom. Tá aqui, ó. Peraí que... Então, é bem interessante porque isso aqui é metaética, tá? É metaética, a gente está falando de psicologia moral. Né? Metaética é dividida em epistemologia moral, ontologia moral e psicologia moral. Né? Que psicologia moral é exatamente sobre essas questões da motivação do agir, certo? Piccoli, o Piccoli trabalhou com a gente na disciplina de ética e política. Amanda, que massa, que massa. Certo? Ronald, tu ainda queres falar alguma coisa? A mão tá levantada. Não. Perfeito. Só como recomendação para vocês sobre essa discussão de metaética, a gente tem alguns livros, certo, no nosso Drive. Dê uma olhada lá. A gente tem alguns manuais de filosofia que tocam nesse ponto, tá? Dê uma olhada. Então, vamos seguir aqui. Amanda, Guilherme, vocês gostariam de falar alguma coisa? Ratso, Daniela, Lucas, eu acho que é Cláudia, né? Cláudia, Rosângela. Então, sigamos, tá? Qualquer coisa, é só levantar a mão que a gente passa a palavra. E pensa ainda um quarto, para quem as coisas vão bem, ao ver que outros, os quais bem que poderiam ajudar, têm de lutar com grandes tribulações. Que me importa? Cada qual seja tão feliz quanto queira os céus, ou quanto possa se fazer a si mesmo. Não tomarei nada dele. Na verdade, não vou sequer invejá-lo. Só que não tenho vontade alguma de contribuir para o seu bem-estar ou para ampará-lo na adversidade. Ora, certamente, se essa maneira de pensar se tornasse uma lei universal da natureza, o gênero humano poderia muito bem subsistir e, sem dúvida, melhor do que
quando todo mundo fica, a conversa fiada sobre a solidariedade e benevolência e até mesmo se empenha para ocasionalmente pôr em prática tais coisas. Mas, em compensação, sempre que pode, também engana, põe à venda o direito dos homens ou de alguns outros, ou de algum outro modo faz derrogação a ele. Mas, embora seja possível que uma lei universal da natureza possa substituir, segundo aquela máxima, é impossível, porém, querer que tal princípio valha onde quer que seja como lei da natureza, pois uma vontade que tomasse essa resolução estaria em conflito consigo mesma, na medida em que podem se dar muitos casos em que ele precisa do amor e da solidariedade, e nos quais ele, por semelhante lei da natureza, originada de sua própria vontade, roubaria de si mesmo toda esperança do auxílio que deseja para si. Ora, estes são alguns dos muitos deveres reais. Bem, vamos dar uma analisada nesse último dever aqui, né? É o dever de que a gente tem que ajudar uns aos outros, né? Que temos ajudar os outros, né? E aqui o Kant, ele meio que fala aqui, né? Que coloca o cara falando, né? E pensa ainda em um quarto, para quem as coisas vão bem, ao ver que outros, aos quais bem que poderiam ajudar, têm de lutar com grandes tribulações. Que me importa, né? Cada qual seja tão feliz quanto queiram os céus, ou quanto possa se fazer a si mesmo. Não tomarei nada dele, na verdade, não vou sequer invejá-lo. Só que não tenho vontade alguma de contribuir para o seu bem-estar ou para ampará-lo na adversidade. Aqui já diz muita coisa, né? Então é como se a gente tivesse um dever moral de ajudar as pessoas em dificuldade, né? Um dever moral de ajudar por aqueles que estão passando por adversidades. Mesmo que a gente não tenha vontade disso, tá, gente? Muitas vezes eu sei que é difícil, né? Eu, eu sei que é bastante difícil, mas para o Kant a gente tem esse dever moral, né? E pensar de forma contrária a isso, né? Talvez não seria universalizável. Se a gente pensar direitinho, parar para refletir, seres humanos, né? Eles crescem muito mais quando cooperam, quando há cooperação entre si. É a cooperação que permite os seres humanos, né, construírem estruturas físicas e não físicas, certo? Que, querendo ou não, formatam a nossa sociedade e as nossas vidas, né? Eu estou dentro de um apartamento, em um prédio, que só foi construído graças à cooperação, né, de vários indivíduos que, né, fez com que o projeto lá do arquiteto, do engenheiro e etc., se concretizasse, né? A gente vive numa sociedade que é fruto dessa cooperação. Por mais que a gente tenha a ideia de... Perfeito, Radisson. Obrigado aí pela presença, meu amigo. Grande abraço. Enfim, por mais que a gente viva numa sociedade que seja uma sociedade de competição, né? Que estimula a gente competir um com o outro, produzir mais do que o outro, produzir melhor do que o outro, e etc., é a cooperação que faz com que a gente se desenvolva mais, certo? Então, quando a gente ajuda um outro, né, devido moral nosso, principalmente quando o outro passa por adversidades, passa por dificuldades, certo? A gente não só se eleva mais enquanto sujeito, mas a gente também se eleva mais enquanto sociedade. Lucas. Eu ia só dar mais uma ênfase nessa sua fala, que é realmente assim, que a nossa sociedade é fruto constantemente de cooperatividade e constante colaboração. Mas o modelo atual que as pessoas vivem é o quê?
de extrema competição entre o outro e ser melhor que o outro. Mas de toda forma, o ser humano necessita, é inato da gente sermos um ser social e colaborativo com todos os outros, sabe? E nessa frase que tá aqui, que é que me importa, cada qual seja tão feliz, se denota que o indivíduo é um tanto quanto indiferente. Por quê? Ele não quer ver o mal do outro, ele não deseja isso de forma alguma, mas ele não é nem um pouco apto para poder ajudar por conta do seu querer e motivação. Ele não tem nem um pouco de motivação dentro de si, mas mesmo assim ele consegue ele consegue pensar, ah, não, espero que o fulano fique bem, sabe? Para poder tentar suavizar a falta de empatia e também da diferença dele com o outro, no caso. É uma forma de tentar uma suavização do peso da consciência, né? Tipo, ah, espero que ele fique bem, é um desejo meu que ele fique bem, mas eu não vou ajudar, sabe? Esse é o meu comentário a respeito. Isso daí é meio punk, né? Eu vou imaginar, sei lá, tu vê a galera lá passando fome e tu diz, não, eu espero que eles fiquem bem, né? Mas eles não vão ficar bem até que chegue algum tipo de ajuda para eles, né? E aí, tipo, se você consegue ajudar, tem condições de ajudar, né? Não adianta você, tipo, fulano tá passando fome, então eu vou dar minha comida para ele. Ok, agora né, você e ele vai passar fome, porque a comida vai acabar para ele também. Então não vale a pena essa coisa, entendeu? Então é aquela coisa, você está em condição de ajudar, né, a pessoa, você para o canto, você tem o dever moral de fazer, né, de fazê-lo. No Pode falar. caso, no caso, esse dever moral que Kant nos emprega, também tem a questão da gente usar esse dever da forma mais racional possível, né? Que é igual você falou, a gente não pode ajudar o outro, sendo que a gente não tem condições de ajudar o outro. Aí tem atrito nessa questão. Poxa, como é que eu vou ajudar o outro se eu também não tenho, né? Como é que eu Exato. poderia ajudar o outro? E eu acho interessante também, é uma tirinha que eu vi no Twitter, mas que fala sobre a questão do dinheiro. A pergunta era: será realmente que o dinheiro muda as pessoas de verdade? Porque aí mostra duas pessoas que ganharam muito dinheiro. Uma tirinha era um cara que virou rico e não se importa com ninguém, ele só foca no bem-estar próprio, mas outra pessoa ficou rica, ela foca em si, mas ajuda os outros. Ela tá em ONGs, ela vai lá dar comida para as pessoas, ela ajuda. Porque ela não mudou totalmente por conta do dinheiro. Ela pôde ter uma ferramenta para ajudar o próximo e também a si mesmo. Isso, né? É, é porque, assim, muita gente vê o dinheiro como um fim, né? Enquanto o dinheiro, né, na verdade, ele só deveria ser um meio, né? Então, tem uma série de problemas aí, né, implicações quando a gente está pensando os recursos, né? E aí entra na questão mais de materialismo mesmo, né? Então, tem que parar para analisar, tem que parar para refletir sobre essas questões da moralidade, né? Há autores, né? E aí vão dizer que eles são autores que dizem que a moralidade ela varia conforme as condições materiais das pessoas, classe social, econômica e etc. Né? Isso daí é algo complicadíssimo, entendeu? Porque é uma forma de relativismo moral que é como se dissesse, olha, existe a moral do rico e a moral do pobre, né? Existe a moral do pobre e a moral do miserável, do cara que não tem mais nada, né? Do ponto de vista material. Então é como se isso determinasse até qual caráter e princípios a gente seguiria do ponto de vista moral. O material determinar a gente. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Né? Há argumentos que são bons para defender essa posição. E se ela estiver correta, praticamente toda moral ou possibilidade de moral universal ou universalizável se esvai. Porque aí a moral ela vai virar uma questão de classe, ela vai virar uma questão de bens materiais e não, né, uma questão existencial de ser de determinada forma nesse mundo. O que é que vocês acham, galera?
compreensível o seu ponto, porque se for assim, a, a, a moral humana vai servir só como um fim para o materialismo exacerbado. E também que é consequência do sistema capitalista, caso que aí vai fazer tudo voltado só para os fins. E até nossa moral vai ser para um fim, não vai ser algo inato do ser humano, sabe? Não vai ser nossa essência, que é ser portador dessa, dessa condição, no caso, né? Condição não, diria melhor. Algo inato mesmo, tá na gente, a moral já existe. O ser humano já tá lá desde os princípios, e mesmo outro ser humano, igual você disse, que a moral já existia. Só não poder. Aí o ser humano foi lá e tá fazendo suas elaborações em cima dela. É, é isso, né? Ainda assim é complicado. Eu acho bem complicado, porque se a gente parar para pensar, o primeiro código de leite que a gente tem, né, que vai, querendo ou não, dar uma base do que a gente entendia como sendo o correto, o justo, é o Código de Hammurabi, né, lá na Mesopotâmia ainda, né, que é onde a gente vai ter lá, né, o princípio de olho por olho, dente por dente, né, que é se uma pessoa roubou, né, sei lá, roubou da tua colheita, roubou, sei lá, um animal, uma galinha, né, você tem direito de roubar uma galinha. Se ela matou alguém da sua família, você tem direito de matar alguém da família dela. Né? Então, é No olho caso, a lei de dente. Italião, né? Exato. No Ali, caso em específico, pelo que eu me lembro, eu acho que era, por exemplo, um furto. Para você reconhecer um ladrão, ele tinha a mão decepada. Logo, pessoas que tinham mão decepada eram consideradas ladrões, eram marcados. E também tem isso, no caso, eu não lembro se é a mesma condição, mas no Japão existiam presidiários que eram marcados por tatuagens, no caso. Que não tatuagens assim que a gente conhece, né? Seriam listras, no caso, linhas pelo corpo que diz qual foi o crime cometido por aquele indivíduo. Aí era uma linha no pescoço, tal, um homicídio e por aí vai. No caso, é nossa, uma forma de demarcar um indivíduo que cometeu algo imoral e um marcá-lo assim delito, eternamente. um delito, né? Uhum. Então, é algo assim que a gente tem que parar para analisar também. Mas, assim, enfim, fundamentalmente, eu não sei dizer, certo, se a condição material determina, né, a nossa moralidade e até mesmo a nossa existência, né? Enfim. E aí, galera, vamos avançar mais um parágrafo? Querem fazer mais alguma colocação? Então vamos lá. Qualquer coisa, levante a mão aí. Sintam-se à vontade. Certo? Ora, estes são alguns dos muitos deveres reais, ou pelo menos assim considerados por nós, cuja repartição, a partir do referido princípio uno, salta claramente aos olhos. É preciso poder querer que uma máxima de nossa ação se torne uma lei universal. Este é o cano do ajuizamento moral da mesma em geral. Algumas ações são tais que não se pode sequer pensar sem contradição a sua máxima como lei universal da natureza, quanto mais ainda querer que ela devesse se tornar tal coisa. No caso de outras, é verdade, não se pode encontrar essa possibilidade interna, mas é, no entanto, impossível querer que sua máxima seja erguida à universalidade de uma lei, porque tal vontade se contradiria a si mesma. Vê-se, finalmente, que a primeira está em conflito com um dever rigoroso, ou, mais estrito, irremissível, a segunda apenas com um dever mais lato, meritório, e que, assim, mediante esses exemplos, todos os deveres no que concerne ao gênero da obrigatoriedade, não ao objeto de sua ação, foram completamente apresentados em sua dependência do princípio uno. Aqui ele está colocando, basicamente, né, que existe, né, máximas que a gente pode querer que sejam, né,
universal que esteja de acordo com um imperativo categórico, e algumas que elas vão ser contrárias ao imperativo, que só para a gente considerar, a gente já sabe que elas são contraditórias, né? E aí ele fala que todos esses exemplos que ele deu, né, de deveres, esses 4 exemplos que a gente acabou de ver, são exemplos que estão em conformidade, né, estão de acordo com esse imperativo, certo? Então, pode sim, né, o imperativo fornecer deveres para o nosso agir, tá? Tá aí a prova disso. Kant acabou, né, de demonstrar alguns desses deveres, o qual ele irá, né, aprofundar lá na metafísica dos costumes, certo? É um parágrafo mais de transição aqui, né? Alguém gostaria de falar, fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma questão? Então, vamos avançar mais um parágrafo aqui. Esse parágrafo é gigante, mas a gente vai lá, né? Ora, se prestarmos atenção em nós mesmos por ocasião de toda transgressão de um dever, descobriremos que, na realidade, não queremos que nossa máxima se torne uma lei universal, pois isso nos é impossível, mas é antes o contrário dela que deve continuar a ser universalmente uma lei. Só que nos damos a liberdade de fazer uma exceção a ela em nosso favor, ou só mesmo desta vez, em proveito de nossa inclinação. Consequentemente, se examinássemos tudo de um e ao mesmo ponto de vista, a saber, da razão, encontraríamos uma contradição em nossa própria vontade, a saber, que certo princípio seja necessário objetivamente como lei universal, e, no entanto, subjetivamente não deva valer universalmente, mas dê vênia a exceções. Visto, porém, que consideramos nossa ação, primeiro, do ponto de vista de uma vontade inteiramente conforme à razão, mas, em seguida, também consideramos exatamente a mesma ação do ponto de vista de uma vontade afetada por uma inclinação. Então, não há aqui, na realidade, qualquer contradição, porém, uma resistência de inclinação contra o preceito de uma razão, da razão. Antagonismo, né? Antagonismo com o que a universalidade do princípio universalitas, né, se transforma numa mera validade geral, através da qual o princípio prático da razão deve se encontrar a meio caminho com a máxima. Ora, ainda que isso não possa se justificar em nosso próprio juízo dado com imparcialidade, isso prova, no entanto, que na realidade, reconhecemos a validade do imperativo categórico, apenas nos permitimos, com todo respeito, pelo menos, algumas exceções ao que nos parece sem importância e que nos vemos forçados a fazer. Parágrafo gigante, né? Ele está aqui, mais uma vez, colocando a questão de que a gente chegaria, né, a essa questão do imperativo, ele ser objetivamente, né, válido, objetivamente necessário como uma lei universal, né? E aí eu tenho que lembrar a vocês, máxima é o princípio que é subjetivo da ação. É a sua máxima, certo? É a máxima que qualquer sujeito tem, qualquer pessoa pode ter a sua própria, pode formular a sua própria máxima para si mesmo, certo? O imperativo, esse é o mesmo para todo mundo. Por isso ele é o quê? Ele é o princípio objetivo da ação. Ele seria, nesse caso, né, o princípio objetivamente necessário, né? E a sua máxima, que é o seu princípio subjetivo, né, ela só é válida na medida, válida no sentido moral, né, na medida em que ela está de acordo com o princípio objetivo, isto é, com o imperativo. Dá para entender isso, gente?
Máxima é subjetivo. Eu tenho a minha máxima, você tem a sua, o Lucas tem a dele, o Ronaldo tem a dele, a Amanda tem a dela, né? A Rosângela tem a dela, a Daniela tem a dela, o Guilherme tem a dela. Mas, para as nossas máximas ter valor de moralidade, elas têm que estar de acordo com o imperativo categórico, que é o princípio objetivo da ação. Lucas? Eu ia só perguntar sobre essa questão mesmo. Então, quer dizer que todas as nossas máximas são consideradas subjetivas, por mais que na nossa cabeça ela tenha um teor moral, mas só a moralidade dela vai ser validada a partir do momento que ela estiver seguindo o imperativo categórico, no caso? Isso, a partir do momento que ela estiver em conformidade com o imperativo categórico. Né? Quando ela Hum, estiver de acordo com o imperativo categórico, ela tem valor moral. no caso, quais seriam os requisitos? É porque eu infelizmente não vim para a primeira aula, mas quais seriam os requisitos para poder nossa máxima estar de acordo com o imperativo? Ou um requisito, só não precisa ser vários, só um só. Bem, a primeira formulação diz que a gente tem que agir de tal forma, né, que a máxima da nossa ação seja válida universalmente, ou seja, que qualquer sujeito, né, moral, sujeito racional, ele adotaria essa máxima para si. Ele agiria da Hum, mesma forma que você agiu em determinado contexto, em determinada situação. que no caso seria algo bem coletivo, seria um pensamento coletivo em relação à moralidade, que é assim, vamos supor, encontrei uma pessoa ah, desmaiada na rua. Eu vou logo ajudá-la. Isso é o que se espera de outra pessoa igual, que é ajudar aquela pessoa a chamar uma ambulância e fazer o mesmo, no caso. É Uma assim, né? ambulância, um médico, alguma coisa. Uma pessoa está ali desmaiada, você vai tentar acudi-la, certo? Ok, do ponto de vista moral, correto, Entendi. Só para poder. correto, Obrigado. certo? É, gente, a gente tem mais 5 minutos. Dá para ler esse parágrafo aqui. Mas a gente está na página 229 já, tá? E aí é quando ele vai já, eu acho, abrir caminho para a segunda formulação do imperativo categórico, né? No entanto, eu acho que não vai dar tempo de ler e comentar. Então a gente para por aqui, página 229, né? Certo. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, né? Todos, todas, certo? Que estiveram aqui ao decorrer dessa tarde, noite de domingo. A galera que ficou aqui, né, até agora, né? Eu sei que muitas vezes é puxado mesmo, né? E também existem outras atribuições, outras coisas né, que vocês têm que fazer. Agradeço bastante. Agradeço a quem está assistindo aí, né, a gente, o nosso debate. E, né, gostaria de reforçar o convite a participar, né, das nossas reuniões, dos nossos encontros, porque o grupo de estudo, né, não sou eu, o grupo de estudo somos nós. Né, o Guilherme, a Amanda, o Lucas, a Daniela, a Rosângela, o Ronald, o Hudson, né, a Laís, o povo que frequenta o Jefferson, que não veio hoje, certo? O povo que frequenta e que ajuda aqui na construção do debate, na compreensão dos conceitos, na compreensão, né, do que está sendo tratado, do que a gente está sendo questionando. Hoje foi, assim, algo extremamente rico, certo? Teve contribuições, né, do Lucas, do Ronald, né, também da Amanda, do Guilherme, né? Ótima contribuição a da Amanda, né, e do Guilherme, né, do Bernardo Williams ali, né, e a Amanda citando também a... Meu Deus, eu esqueci o nome da autora, né? Então, mas está lá no nosso grupo. Então, vejam que a gente está estudando coletivamente. Muitas vezes pensa que filósofo, e principalmente filosofia, se faz de modo solitário, você lá dentro do seu quarto, sei lá, na biblioteca, sozinho ali, né, com o livro, lendo sozinho, tomando suas notas solitariamente, e depois escreve, publica e acabou-se. Não é bem assim, né? Não é bem assim, portanto que tipo você está escrevendo para alguém, né, que vai ler, que vai talvez, né, concordar, discordar e escrever de volta, entendeu? E é isso
há mais de 2.500 anos. É dessa forma que a gente faz filosofia há mais de 2.500 anos. Não se faz filosofia sozinho, certo? Se faz filosofia coletivamente. Filosofia é um ato, sim, de refletir, certo? Mas não solitariamente. Você está sempre em diálogo com alguém, seja com a tradição filosófica, seja com seus colegas que estão ali se esforçando com você para compreender algo, né? Ou seja, como é que se diz? Com autores e conceitos e teorias, né, que ainda estão sendo produzidas, né, que estão sendo, né, formuladas agora, nesse exato momento. Né? Então, só tenho a agradecer a todo mundo, né, e reforçar esse convite para a gente fazer filosofia junto, né, aqui. Vamos lá estudar, né, e compreender cada vez mais. Muito obrigado, Amanda, Lucas, Guilherme, Daniela, Rosângela, né, pela participação, pelas contribuições, certo? Desejo a todos e todas uma ótima semana aí. E quando, né, lá no próximo domingo a gente se reúne de novo para dar continuidade aqui. Perfeito, gente? Certo, boa noite. Se cuide. Valeu aí, um abraço. Boa noite, gente. Até. Até. Cheiro no coração.